Portal 7, Portal da Esperança, 7 Portal da Esperança. Então vamos lá para mais uma resolução de questão, revisão para o Enem. Vamos resolver essa questão de número 5, tá? Questão de número 5 sobre circuitos. É uma questão boa, uma questão simples. Então vamos lá. Bom, quando se submete o sistema representado na figura a uma diferença de potencial elétrico de 14 volts, veja, 14 volts é o diferencial, é o ADDP, tá? Entre os pontos A e B, tá? Então nós temos aqui o ponto A e temos aqui o ponto B. Muito bem. O que quer a nossa questão? O resistor que apresenta, aliás, o resistor que dissipa maior potencial é, veja, resistor que dissipa maior potencial, essa é a nossa pergunta. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui um circuito misto, tá? Temos aqui um resistor, dois resistor, 3, 4, 5 resistor, tá? Podemos observar que neste nosso circuito, podemos observar que esses resistores estão em série, tá? E o conjunto desses três resistores com este resistor, eles estão em paralelo. Só pequenas observações. Então é o seguinte, o resistor que dissipa a maior potência é potência, pessoal. Nós temos a nossa potência, tá? Nós temos vamos começar, deixa eu ver aqui, nossa potência, ela é feita da seguinte maneira, potência é o U, diferença de potencial, vezes o I, tá? U vezes o I. Deixa eu mudar aqui para ficar mais didático. Então vai ser o U vezes o I, que é a nossa amperagem, tá? Essa é a nossa potência. Bom, ele está pedindo a potência. Nós temos aqui a diferença de potencial do nosso sistema. Temos aqui, né, o problema nos dá 14 volts, tá? 14 volts. Então vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui 14 volts. 14 volts e o final do nosso circuito 0 volts, tá? Então eu tenho aqui 14 volts, vindo aqui, 14 volts, tá? 14 volts, essa voltagem todinha ela é consumida aqui do nosso circuito, tá? 14 volts. Bom, temos amperagem? Não temos amperagem. Como podemos descobrir a amperagem? Tá? Então nós podemos usar a lei de Ohms, tá? Podemos usar a lei de Ohms, tá? Onde nós temos que a nossa lei de Ohms, tá? Onde nós temos que a nossa resistência, tá? A nossa resistência, ela vai ser a relação, deixa eu ajeitar aqui, a nossa resistência vai ser a relação entre a nossa diferença de potencial, tá? Entre a nossa diferença de potencial, deixa eu ler uma outra caneta, entre a nossa diferença de potencial sobre a nossa amperagem. Tá? Deixa eu mudar aqui, botar de violeta. Nossa aqui amperagem, tá? No entanto, pessoal, essa lei aqui, ela é mais conhecida da seguinte forma. Ela é mais conhecida nesta forma aqui. U é igual a R vezes o I, tá? Ela é mais conhecida desta forma aqui. Bom, para se calcular a nossa potência do resistor, a nossa potência dissipada do resistor, nós precisamos desta fórmula aqui, tá? Desta fórmula aqui. Eu vou colocar aqui diferente, pessoal. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Vou colocar de forma diferente, até para ficar mais fácil a memorização, porque vai ser preciso. Deixa eu apagar aqui. Minha caneta não está apagando. Pronto, fiz uma alteração aqui só para ficar mais fácil. Veja, a nossa potência, π, a nossa potência, π, tá? π. A potência vai ser o que? O produto da amperagem pela diferença de potencial. Tranquilo? E nós temos aqui a nossa lei de Ohm para nos ajudar. Bom, eu tenho a DDP? Tenho. A DDP nós temos aqui, tá? 14 volts.
né? A diferença de potencial 14 volts. Nós temos amperagem? Não, não temos amperagem. Vamos usar a lei de Ohms para encontrar a nossa amperagem. Muito bem. Então vejam, eu tenho a DDP aqui, tá? Tenho a resistência. Eu tenho os vários resistores, tá? Então o que eu teria que fazer é descobrir um resistor equivalente para posteriormente encontrar a minha amperagem. Então a nossa missão vai ser, primeiramente, encontrar um resistor equivalente para o nosso sistema, tá? Para o nosso circuito. Então vai ser esta a nossa primeira função. Vejam que eu tenho, tá? Vejam que eu tenho esses três aqui, esses três resistores ligados em série, tá? E tenho esse outro resistor aqui ligado em paralelo com esses outros aqui, tá? Então nós vamos primeiro resolver a ligação em série, tá? Nós vamos primeiro para a ligação, vamos fazer aqui o nosso sistema. Vamos ir aqui primeiramente em 20. Vamos fazer aqui o nosso circuito, tá? Circuito, muito bem. Temos aqui o nosso circuito aqui no meio, muito bem. Tenho aqui, voltei aqui, voltei aqui, voltei outro aqui. Aqui são nossos terminais, terminais A, terminal B, e eu tenho uma diferença de potencial de 14. Deixa eu... minha diferença de potencial aqui no meu circuito, U é igual a 14 volts, tá? Aqui é a minha diferença de potencial no circuito. Bom, tá faltando um resistor aqui embaixo. Pronto. Tenho esse aqui de 4 ohms. Tenho esse aqui de 3 ohms. 2 ohms. 1 ohm e 6 ohm. Pronto. Qual é a nossa missão aqui? É encontrar a resistência equivalente nesses três aqui, tá? Encontrar a resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente em série, tá? A resistência, vamos ver aqui. A resistência equivalente, tá? Equivalente em série vai ser igual ao R1 mais o R2 mais o R3 e assim por diante, dependendo da quantidade de resistores que nós temos. Então, nesse primeiro problema, nós teremos que a resistência equivalente vai ser igual, quem é o R1, tá? 3 ohms, mais R2, 2 ohms, mais R3, 3 ohms. Então nós temos a resistência equivalente como sendo 6 ohms, tá? Aqui é a resistência equivalente deste primeiro, deixa eu mudar aqui a caneta, a resistência equivalente desse primeiro circuito aqui, tá? Resistência equivalente. Então, vamos aqui fazer, logo abaixo, o nosso circuito equivalente. Então, o que eu terei, tá? O que eu terei aqui embaixo. Aqui no circuito, tá? Desta forma, terminal, terminal, terminal A, terminal B. Aqui novamente, tá aqui minha resistência. Eu tenho outra resistência aqui. Essas são 4 ohms. 4 ohms, tá? Muito bem. Então, no lugar dessas três resistências aqui, tá? Eu vou colocar essa resistência de 6 ohms. Bom, então aqui eu vou ter uma resistência de 6 ohms e vou ter aqui também 6 ohms. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos prosseguir. Vejam que eu tenho aqui, tá? Veja que eu tenho aqui uma ligação em paralelo, tá? Tem uma ligação em paralelo desses dois resistores, tá? Vejo que a minha amperagem, a corrente, ela vem neste sentido. Quando chega aqui, vamos supor que seja a amperagem I. Quando chega nesse ponto, ela vai se dividir entre esta amperagem I1 e esta amperagem, tá? I2, são os dois caminhos.
No finalzinho aqui, elas vão se juntar novamente, tá? Vão se juntar novamente. Aqui eu terei novamente I, tá? E por esse lado veio I1 e por esse lado veio I2. Vão se juntar novamente, tá? Então, essa vai ser a nossa corrente. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso circuito. Vejam que eu tenho que procurar o resistor equivalente entre esses dois. Então é o que nós vamos fazer. Vamos procurar o resistor equivalente, tá? Bom, esses dois em paralelo. Então a nossa resistência em paralelo, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu trocar essas cores aqui para ficar mais didático. Só um momento. Então vamos lá, fiz a troca das cores aqui para ficar mais didáticos e nós temos aqui, por exemplo, uma ligação em paralelo, tá? Temos uma ligação em paralelo. E a ligação em paralelo, tá? A ligação em paralelo, como vai ser mostrado, aliás, foi mostrado pelo professor Gilson, tá? Eu tenho, pode ser desta forma, 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esta é a primeira forma, de mostrarmos aqui a resistência, mostramos a resistência equivalente desses dois resistores, tá? No entanto, quando se tratar de apenas dois resistores, tá? Quando se tratar de apenas dois resistores, pode ser feito de outra forma, tá? Quando apenas são dois resistores, eu posso considerar, por exemplo, que o resistor equivalente vai ser igual, em cima eu tenho o produto, tá? Vai ser R1 vezes R2 sobre a soma R1 mais R2, tá? Essa pode também ser considerado dessa forma para encontrarmos resistor equivalente. E um terceiro detalhe, tá? Uma terceira possibilidade. Deixa eu colocar aqui. Uma terceira possibilidade seria, por exemplo, se os resistores fossem iguais. Nós temos realmente iguais, então ainda pode ser de outra forma. Pode ser, por exemplo, a resistência equivalente é igual a, como os resistores são iguais, basta que eu faça, por exemplo, a resistência sobre o número de resistores, tá? Sobre o número de resistores. Se forem, por exemplo, a resistência de 5 ohms e 5 ohms e sejam 5 resistores, então vai ser 5 ohms sobre 5, tá? Se forem 3 resistores, todos eles 3 resistores de todos eles 3 ohms, então será 3 ohms sobre o número de resistores, são quanto? 3. Tá bom? Tranquilo? Então são essas três formas aqui de se calcular a resistência equivalente, tá? A resistência equivalente. Então podemos usar qualquer uma das duas, tá? Então nós podemos vamos usar aqui, por exemplo, essa aqui que é mais simples, mais rápido, tá? É mais rápido. Então nós temos aqui como, tá? Como resistor. Deixa eu mudar aqui a caneta. Deixa eu mudar a caneta para verde. Muito bom. Então nós temos a resistência equivalente igual a, qual é o valor do nosso resistor? 6 ohms. Então 6 ohms. Quantos resistores nós temos? Nós temos 2 resistores, tá? Então aqui é sobre 2. Então nós temos como resistência equivalente igual a 6 por 3 ohms. Pronto. Então aqui é a resistência equivalente desses dois resistores. Deixa eu diminuir aqui essa poluição. Pronto, dois resistores. Então vamos prosseguindo aqui. Vamos prosseguindo. Vejam.
o nosso circuito agora vai ser o seguinte, tá? Nosso circuito agora vai ser o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, que não sei o que é isso aqui, tudo bem. Nosso circuito agora vai ser o seguinte, vai ser este aqui, deixa eu fazer mais para cá, este aqui, assim, desta forma, terminais A, terminais B, certo? Então nós temos aqui um resistor aqui, tá? Um pouco mais acima, vejam que é este aqui, tá? Um resistor aqui, e no lugar desses dois resistores eu vou colocar somente o resistor equivalente, que é 3 ohms, tá? Eu vou colocá-lo aqui, tá? Então eu tenho aqui 3 ohms e tenho 4 ohms. Pronto. Tranquilo, pessoal. Então, pessoal, nós temos aqui mais um circuito, só que agora ele está em série, tá? Ele está em série. Bom, ele está em série. Deixa eu usar aqui agora, vou usar. Isso aqui já tem em série. Então vamos fazer o seguinte. Veja, vou fazer aqui. Deixa eu colocar a espessura da caneta um pouco mais expressiva, para ficar mais fácil. Então vamos lá para o último circuito. Vamos lá, o último circuito. Nós temos aqui, vamos fazer agora somente um, porque vai ser o resultado desses dois aqui, tá? Vai ser o resultado desses dois. E em série é somente somar. 4 e 3 dá 7. Então eu tenho aqui um resistor de 7 ohms, tá? Temos um resistor de 7 ohms. Aqui o terminal A, terminal B. Pronto. Esse resistor, pessoal, ele é simplificado, pode ser da seguinte forma. Veja. Pronto. Aqui A, B e o resistor no meio. Pronto. Está aqui o nosso resistor de... Deixa eu colocar ele aqui. 7 ohms. Só um momento. O nosso resistor de 7 ohms. Pronto. Está aqui o nosso resistor. O nosso pequeno circuito. Um circuito onde tem uma diferença de potencial aqui. Tá, uma diferença de potencial de quanto? De 14 volts. É a diferença de potencial do nosso circuito. Dessa forma, chegamos ao final de encontrarmos, veja só, deixa eu voltar aqui um pouquinho, todos esses resistores aqui, todos esses resistores podem ser substituídos somente por esse resistor de 7 ohms, tá? Então, dessa forma, fica possível encontrarmos a nossa amperagem, a amperagem do sistema, tá? Então nós podemos encontrar agora a amperagem pela lei de Ohms. Vejam, V, deixa eu fazer de acordo com o que estava lá em cima. Então a nossa U, diferença de potencial, é a nossa resistência. Eu usei qual a cor para resistência, deixa eu ver aqui para ficar tudo padronizado. Resistência verde, resistência, tá? Vai ser a nossa resistência vezes o I, tá? Vezes o I. Bom, então nós temos o seguinte, que temos agora a nossa DDP do nosso problema, é 14 volts, tá aqui, 14 volts. Então 14 volts é igual a, qual é a nossa resistência? Encontramos a resistência equivalente, 7 ohms. Então vamos colocar nosso 7 ohms vezes a nossa amperagem é quanto? Nossa amperagem é o que estamos procurando. Vamos colocar aqui a nossa amperagem. Então nós temos o seguinte, que a nossa amperagem vai ser igual. Esse 7 ohms aqui, ele vem para cá para baixo, vem dividindo. Então vai ficar a nossa DDP em cima, 14 volts sobre 7 ohms. Temos então a nossa amperagem do nosso sistema, amperagem igual a 14 por 2, 14 por 7, 2 amperes. Pronto, tranquilo. Aqui é o valor da amperagem do nosso sistema. Tá?
do nosso sistema. Então, a partir daqui, pessoal, a gente pode ir fazendo o caminho inverso e fazendo algumas considerações até chegar no resistor onde tem maior dissipação de potência, maior potência dissipativa. Então, vamos aqui, nós temos nesse momento, onde nós podemos indicar nesse momento que nós temos aqui a amperagem, tá? Nós temos a amperagem aqui neste sentido, a amperagem, e eu vi foi que muito bem, tá aqui a amperagem que segue neste sentido, tá aqui a amperagem de quanto? 2 amperes, tá? Passando por esse resistor aqui, um resistor de 7 ohms, e temos a nossa diferença de potencial, tá? Veja aqui, de 14 volts. Temos aqui a nossa diferença de potencial de 14 volts. São todos os dados. Pessoal, vamos fazer o caminho inverso para fazermos algumas identificações da amperagem e tudo, tá? Vamos ver nesse circuito aqui. Vamos pegar esse circuito aqui, tá? Vamos pegá-lo e refazê-lo aqui, tá? Vamos refazê-lo aqui. Veja, aqui, vamos refazê-lo aqui, tá? Tenho aqui uma resistência, outra resistência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ver como é que é. Isso mesmo, 4 e 3 ohms, tá? 4 ohms e 3 ohms, tá? E vejo aqui nossos terminais. Nossos terminais, muito bem, terminal A, terminal B, tranquilo? Até aqui o que nós temos, tá? Nós temos o nosso diferencial, aliás, nossa DDP de 14 volts, temos a nossa amperagem, tá? Que circula aqui, a corrente, né? A corrente de 2 amperes, tá? Bom, pessoal, eu tenho 14 volts, tá? 14 volts. Esse nosso primeiro resistor vai dissipar alguma energia, tá? Vai dissipar alguma energia, e nós podemos descobrir, por exemplo, quantos volts nós temos aqui sendo dissipado neste primeiro resistor. Vejam, eu posso fazer para esse resistor de 4 ohms, o que eu posso fazer com ele aqui, tá? Veja que eu posso fazer U é igual a diferença de potencial é a minha resistência vezes a minha amperagem, tá? Vezes a minha amperagem. Bom, eu tenho o seguinte, então a minha DDP neste resistor, tá? Estou trabalhando com esse resistor. Neste resistor vai ser, qual é a resistência? 4 ohms. 4 ohms. Deixa eu fazer aqui, 4 ohms de verde. 4 ohms vezes, qual é a amperagem do sistema? Qual é a amperagem do circuito? 2 amperes. Então eu tenho 2 amperes. Então a minha DDP U vai ser igual a 2 vezes 4, 8 volts. Então eu vou ter 8 volts, tá? 8 volts aqui é a DDP deste resistor. Então, pessoal, aqui neste resistor chega desse lado 14 volts. Quando sai desse lado, foram consumidos 8 volts. Então, nos restam daqui para frente, 6 volts. Tranquilo? Porque 8 volts foram consumidos aqui nesse resistor de 4 ohms. Tranquilo? Olha, veja que tem no início do nosso terminal, nós temos aqui 14 volts, tá? 14 volts. Deixa até eu colocar mais próximo. Desliga minha borracha, 14 volts. Vou colocar 14 volts aqui mais em cima. 14 volts aqui nesse terminal e no final aqui 0 volts. Então eu tenho daqui para frente 6 volts. Então vai chegar aqui 6 volts e no final, quando terminar aqui, tem que ser 0. Veja que aqui é 0, tá? É 0. Vejam que aqui é 0. Então os outros 6 volts vão ser consumidos neste resistor. Tranquilo? Então vejam que nós já temos.
nós temos essa resistência de 3 ohms com 6 volts, temos essa resistência de 4 ohms dissipando 8 volts, tá? Dissipando 8 volts, tá? Então, quando termina aqui, no final das contas aqui, no finalzinho, eu vou ter aqui 0 volts. Claro, para chegar a 0 aqui, tá? Muito bem. É o que nós temos. E podemos, desta forma, calcular a potência dissipada desse resistor. Podemos sim. A potência dissipada vai ser, veja lá em cima, VI, ou I, como queiram. Potência dissipada, tá? Eu tenho a potência, tenho a amperagem? Tenho. Tenho a DDP? Tenho. Então eu posso considerar, por exemplo, calcular a potência dissipada se eu quisesse saber desse resistor, tá? Desse resistor que eu poderia calcular a potência dissipada. Como eu calcularia? Bom, eu poderia, por exemplo, vejo, aqui estamos trabalhando de 3 ohms, tá? Vejo, a potência dissipada vai ser a amperagem, como tem lá em cima, e vezes a DDP, vezes U, tá? Então nós temos o seguinte, temos que a nossa potência vai ser, qual é a amperagem? Nós temos aqui, circulando direto, 2 amperes. Então nós temos 2 amperes, tá? Temos 2 amperes, vezes, qual é a DDP? Qual é a DDP desse resistor? 6 volts. 6 volts. Então nós temos aqui uma potência de, fazer aqui em azul, de 2 vezes 6, 12 watts. Seria a potência dissipada desse resistor, tá? Poderíamos calcular a potência dissipada desse outro aqui? Claro, sem dúvida. Então, nesse resistor de 3 ohms, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma potência, tá? Eu tenho 12, só eu melhorar aqui, eu tenho uma potência de E é igual a 12 watts, tá? E tenho uma amperagem, igual a, qual é a amperagem dele? Nós temos aqui, como o circuito é único, 2 amperes, tá? Isso tudo aqui no resistor de 3 ohms. Posso calcular para o de 4 ohms? Posso, tranquilo. Para o resistor de 4 ohms, claro, se a questão estivesse pedindo, aqui é só para completar, tá? Só para aumentar aqui o raciocínio. Então, a nossa potência, tá? Nossa potência seria que, qual é a amperagem? Tá? A amperagem também é, 2 amperes. Então, tem 2 amperes vezes, qual é a DDP? Qual é a DDP que passa desse de 4 ohms? Veja, passa quanto? 8 volts, tá? 8 volts. Então, vezes 8 volts, tá? Nós temos aqui uma potência igual a 2 vezes 8, 16. Então, temos 16 watts de potência dissipada para o resistor de 4 ohms, tá? Então, nós temos aqui a potência para esse aqui, a potência de 16 watts, tá? E temos a amperagem continua sendo a mesma, amperagem igual a 2 amperes, tá? Isso aqui para o disjuntor de 4 ohms. Tranquilo? Pessoal, vejam que este circuito aqui que eu estava trabalhando, tá? Veja que esse circuito, tá? Vamos voltar um pouquinho, tá? É esse circuito, deixa eu ver aqui o desenho, como é o desenho, é o de 3 e 4, tá? Era este aqui, pessoal, tá? Era este bem aqui, que eu desenhei logo mais abaixo, para a gente desenrolar todos os detalhes, tá? Vejam que antes dele, o que nós tínhamos, vejam, era este aqui, este azul, onde eu tenho 6 aqui e 4 aqui, tá?
Isso nós estamos fazendo agora o caminho inverso, tá? Depois a gente volta mais um pouquinho, tá? Para descobrir a dissipada deste aqui, para descobrir a dissipada deste aqui, deste outro, deste aqui e ver quem é que tem a maior potência dissipada, tá? Então vamos fazer agora, vamos trabalhar com este aqui, tá? Com este circuito aqui, tá bom? Vamos desenhá-lo mais abaixo. Então é um circuito só com dois. Deixa eu fazer ele aqui, a cor dele é azul. Só para ficar mais didático, eu tenho que fazê-lo azul para ficar mais fácil identificarmos, tá? Azul, muito bem, azul. Eu tenho aqui no meio essa malha, tenho aqui um de 6 ohms, tenho aqui outro resistor de 6 ohms e tenho de 4 ohms e tenho aqui os meus terminais, tá? Com 14 volts aqui e 0 volts no final. Bom, então é o que nós temos. Veja, vamos aqui. Amperagem, pessoal, foi descoberta a amperagem. Isso é muito importante. Veja que a amperagem aqui, ó, 2 amperes, tá? A amperagem 2 amperes. Foi o que nós descobrimos aqui nos nossos cálculos. Deixa eu ver onde foi o ponto exato, onde foi a descoberta aqui, ó. 2 amperes, tá? Foi a descoberta, deixa eu ver, foi exatamente aqui. Aqui é o ponto, tá? Aqui é que é o negócio. Veja que eu tenho 2 amperes do nosso sistema, tá? Deixa eu marcar ele também. Vejo 2 amperes, tranquilo? Então é o seguinte, vejo 2 amperes, segue aqui direto, tá? Segue aqui direto e ele faz a volta completa, tá? Veja do mesma forma que também a amperagem vai e vem aqui. Só que neste nosso novo modelo, tá? Nosso novo modelo nós temos aqui o seguinte. Nós temos, deixa eu afastar ele um pouquinho mais para baixo, deixa eu afastar ele aqui mais para baixo, para não ficar ruim ali. Pronto. Então é o seguinte, eu tenho o seguinte, a amperagem, então eu tenho 2 aqui, saindo daqui eu tenho 2 amperes. 2 amperes, tá? Muito bem. Então chegando aqui, pessoal, chegando aqui exatamente nesse ponto, a amperagem passa por aqui, tá? Passa chegando nesse ponto a minha amperagem se divide, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, seguindo aqui a amperagem para cá e seguindo a amperagem para cá, tá? É a amperagem. Bom, se eu tivesse um resistor aqui menor que 6, se fosse menor que 6, a amperagem viria em maior quantidade para esse lado, porque a amperagem ela é inteligente, ela procuraria um menor esforço para passar. Então aqui passaria maior amperagem. Como não é, são os dois valores são iguais, como os dois valores são iguais, obviamente que eu terei para cá 1 ampere e terei para baixo aqui 1 ampere. Tranquilo? Então essa é a nossa divisão. Então eu vou ter aqui essa amperagem, tá? Vou ter um ampere passando por este aqui, vou ter um ampere passando por este aqui e vou ter outra ampere passando por este aqui. Tranquilo? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, vejam que logo acima eu identifiquei quantos volts passam por este resistor. Vejam aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho, voltando um pouquinho. Vejam, neste resistor de 4 ohms, eu tenho 8 volts aqui com ele, tá? Então, e no de 3 ohms, eu tenho 6 volts. Veja, no de 3 ohms eu tenho 6 volts. Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu tenho U igual a 6 volts. Isso no de 3 ohms. De 4 ohms eu tenho 8 volts. Então eu vou colocar aqui só para melhor ilustrarmos. U é igual a 8 volts. Então, vou até corrigir aqui. Deixa eu corrigir aqui. Borracha.
Só vou corrigir aqui para ficar melhor, para ficar mais didático. Caneta, deixa eu, pronto, vou ampliar aqui, pronto. Então eu tenho aqui, nesse de 4 volts, eu tenho, perdão, 4 ohms, eu tenho 8 volts, eu tenho uma potência de parte 16, eu tenho uma amperagem de 2 amperes, tá? Então eu identifiquei que nesse meu terminal, tá? Nesse meu terminal, não, nesse meu resistor de 4 ohms, deixa eu, esse meu resistor de 4 ohms, colocar ele aqui de melhor, mais bem posicionado. Vejo, nesse resistor de 4 ohms, eu identifiquei aqui, por exemplo, 8 volts, tá? Identifiquei 8 volts. Bom, pessoal, se eu identifiquei 8 volts, tá? Daqui para cá foram 8 volts, veja? Essa diferença de potencial aqui, tá? Essa diferença de potencial aqui, 8 volts. Porque 8 volts foram dissipados nesse resistor de 4 ohms. Então, pessoal, chegou aqui do outro lado, tá? Do outro lado, se eu tinha 14, foram usados 8, então eu tenho 6 volts, eu tenho 6 volts daqui para frente, 6 volts, seguindo aqui, 6 volts, tá? E seguindo aqui também 6 volts, tranquilo? 6 volts, beleza? Deixa eu organizar melhor, tá assim meio bagunçado. Deixa eu fazer o seguinte, para melhorar aqui essa visibilidade, tá? Então, daqui para frente eu tenho 6 volts, tá? Tenho 6 volts e amperagem. Eu tenho 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Então, eu tenho 1 ampere também que segue nesse caminho. Aqui, neste caminho aqui, eu tenho também 1 ampere, já foi visto. Eu tenho 1 ampere e tenho também 6 volts, tá? E tenho 6 volts. Isso seguindo este caminho aqui, tá? Seguindo este caminho. Bom, então eu tenho esse resistor de 6 e tenho esse resistor de 6. Posso fazer a potência dissipada, posso saber, por exemplo, a amperagem que está sendo trabalhada aqui. Ou eu tenho 1 ampere, está chegando aqui 1 ampere. Está chegando aqui 1 ampere. Então vejo que nesse resistor aqui já está bem definido, tá? Já está bem definido. Vou melhorar. Ainda não está bom, senão não vai ficar bem didático, tá? Então nesse resistor aqui, eu tenho 6 ohms, tá? Nesse resistor eu tenho 6 volts, e tenho 1 ampere, tá? E tenho 1 ampere. Pronto. Isso aqui é nesse resistor aqui, tá? Nesse resistor aqui, tá? Vejo que nesse outro resistor aqui de cima, eu tenho 4 ohms e 8 volts nesse resistor aqui. Pronto, tranquilo. Então vamos para a definição deste outro lado aqui. Por que refiro a definição deste lado? Porque vejam, eu vou voltar um pouco mais, voltando um pouco mais. Nós estamos trabalhando com esse resistor aqui, tá? De 6. Vejo que um pouco mais atrás, vamos voltar aqui. Aqui foi onde nós cobrimos a amperagem. Aqui é o início do retorno, tá? O início do retorno. Então veja, eu vou voltar mais um pouquinho. Nós estamos aqui neste, tá? Esse aqui já foi definido, tá? Este já foi definido, mas nós estamos agora neste aqui. Por que eu estou neste aqui? Porque ele é composto de outros 3 resistores. Na verdade não é composto. Esses três resistores nós usamos um equivalente que é esse de 6 ohms, tá? Então nós vamos retornar. Veja, lembrando novamente que esse resistor do lado aqui já foi definido, tá? Vamos até o final. Pronto. Vejam que esse resistor aqui já está definido com seu tamanho, com sua resistência, com sua amperagem e com sua DDP. Estamos trabalhando agora nesse resistor, que ele é uma resultante de outros 3.
Deixa eu ver nos três qual foi a cor que eu usei para usar os mesmos. Usei verde. Então deixa eu fazer aqui. Como está muito longe aqui, muito longe, deixa eu aproximar mais. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Está muito longe. Muito bem, deixa eu ver aqui, me aproximou mais. Pronto. Aproximou mais, beleza, beleza. Vamos voltar para lá. Eu usei verde, não foi isso? Verde, verde, isso mesmo, verde. Então vamos lá para depois no resumão fica mais fácil para trabalhar. Vamos para o verde. Vamos para a caneta. Caneta, vamos para a caneta verde. Então vamos aqui desenhar o nosso circuito, tá? O nosso circuito, desculpa aí pessoal o mau jeito com o desenho, mas é assim mesmo. Não fica essas Coca-Cola não, mas dá para entender. Então esse aqui já está resumido, já está resolvido, tá? Este aqui é que nós vamos separá-lo, tá? Este aqui também já está resolvido, tá? Este já está resolvido. Vejam que eu tenho aqui 6 ohms, tenho 6 volts e tenho 1 ampere, tá? E tenho 1 ampere. Isto aqui é para este modelo aqui, ó, que já está resolvido. Nós temos esse de 4 ohms também resolvido. Esse de 4 ohms nós encontramos, deixa eu baixar aqui um pouquinho para ver ali, nós encontramos 8 volts. 8 volts e claro, como é o início aqui, no início nós encontramos 2 amperes. Então eu vou colocar logo 2 amperes aqui, só para ficar bem ilustrado. 2 amperes, tá? Isto aqui pertence tudo a este, pronto, a esse resistor aqui, tá? Eu não coloquei aqui em cima, mas eu vou colocar agora. Vou colocar agora a 2 amperes. Pronto, só para ficar igual aos outros. Pronto, tá certo. Vamos trabalhar agora esse aqui que está faltando aqui. Esse aí, ele é dividido em outros, dividido em 3. Eu tenho uma aqui, e tenho outro aqui. Esse de 1 ohms, esse de 2 ohms e esse de 3 ohms. Tá? 3 ohms. Muito bem. Vejam que eu tenho qual é a amperagem que circula neles, 1 ampere, tá? Então eu tenho que vai neste sentido aqui, eu tenho 1 ampere. Então vai ser 1 ampere em todo ele, tá? Vai ser 1 ampere aqui também, 1 ampere, e o final vai ser também 1 ampere aqui, e vai ser 1 ampere, não, isso, aqui. Não, vamos só até aqui, tá bom. Bom, temos a amperagem, muito bem. Então podemos, vejam que quantos volts eu tinha no início, 6 volts. Então inicialmente aqui eu tenho 6 volts. Então deste lado eu tenho 6 volts. Deixa eu apagar aqui a amperagem para não usar o volts, para ficar mais bem ilustrado, tá? Ficar bem ilustrado aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu completar aqui para não ficar feio. Pronto. E eu tenho aqui no início deste lado 6 volts. Então quantos volts vou ter do outro lado? Quantos volts foram dissipados aqui no meu resistor? Simples, pessoal. Simples. Então vamos usar a segunda lei, perdão, vamos usar a primeira lei de Ohms, tá? Primeira lei de Ohms. U é igual a resistência, tá? A resistência vezes a amperagem. Simples, simples assim. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que o U, vamos lá, eu tenho que a voltagem, eu tenho 6 volts, 6 volts é igual a, qual é a resistência? 3 ohms. 3 ohms, deixa eu colocar de verde para ficar padrão, 3 ohms, vezes, vejo, agora a amperagem, que é o que eu estou procurando, tá? A amperagem que é
o que eu estou procurando. Então eu tenho que I vai ser igual, tá? Esse 3 vai para cá para baixo e vem dividindo, tá? Vem dividindo, então vai ficar 6, deixa eu padronizar, vai ficar 6 volts sobre a resistência, que é 3 ohms. Mais uma vez, fugiu o padrão 3 ohms. Terei aqui a minha amperagem. Não é amperagem, deixa eu ver aqui. Ah não, pessoal, isso aqui tá errado, espere um pouquinho. Fiz bagunça e bagunça grande. Fiz bagunça e bagunça grande. Deixa eu apagar esse negócio aqui, esse negócio tá errado. Espera aí. Eu quero saber é a DDP que eu usei, a voltagem que eu usei no resistor, tá? Então eu vou usar a amperagem que tem no sistema. Então, perdão pessoal, a confusão foi grande aqui. Então o que eu vou usar vai ser o que? A resistência que eu tenho, tá? 3 ohms. Nossa mãe, 3 ohms vezes a amperagem do sistema. Tá aqui a amperagem que passa, a corrente que passa no circuito, que é 1 ampere. Ah, rapaz, 1 ampere. Opa, é 1 ampere. Então eu tenho que a DDP desse resistor vai ser 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 3 volts, tá? Então nesse resistor aqui eu vou fazer o uso de 3 volts. 3, não prestou, 3 volts. Tá aqui a diferença de potencial, tá? Desse resistor. Muito bem. Então se eu tenho aqui 6 volts chegando, tá? 3 volts sendo usado aqui, vai sobrar então aqui, deixa eu apagar aqui esse amperagem, já sei que é 1 amperes, tá? Já sei que é 1 amperes, porque eu tenho 2 amperes aqui no início, entrando aqui, 2 amperes. E eu vou ter 1 ampere descendo aqui. Muito bem. Muito bem, eu vou colocar ele aqui. 1 ampere. Pronto. E 1 ampere que desce do outro lado aqui. 1 ampere. Pronto. Tranquilo. Então sim, eu tenho 6 volts chegando aqui, 6 volts, 3 volts sendo usado no meu resistor, sobrou-se então 3 volts aqui do outro lado. Então eu tenho aqui, pessoal, deixa eu mudar aqui, eu tenho aqui 3 volts chegando aqui. Se eu tenho 3 volts chegando desse lado, quantos volts vou ter saindo aqui do outro lado? Faço do mesmo jeito aqui, até eu fiz, tá? Esse modelo aqui que eu usei foi para o resistor de 3 ohms. Então isso aqui foi para o resistor de 3 ohms. Então tá aqui. Deixa eu afastar mais um pouquinho, tá muito perto. Bom, tá muito perto aqui, afastar um pouquinho aqui. Pronto. Aí eu faço novamente aqui 3 volts. Muito bem. E apago essa outra bagunça aqui. Muito bem. Isso para o resistor de 3 ohms. Agora vamos fazer para o resistor de 2 ohms. Vamos fazer para o resistor de 2 ohms. Tá? Então eu tenho U vai ser igual à minha resistência. Colocar direto. A minha resistência vai ser quem? 2 ohms. 2 ohms vezes a amperagem. Qual é a amperagem? 1 ampere. Tá? 1 ampere. 1 ampere. Tá? 1 ampere. Então eu tenho aqui a minha DDP como sendo 2 vezes 1, 2 volts. Então eu tenho 2 volts sendo consumido nesse resistor, tá? No primeiro eu tive 3, então eu vou botar bem aqui em cima, da mesma forma que eu fiz nos outros. Não vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui em cima. Então aqui nesse resistor eu usei 3 volts. Então nesse aqui eu usei 2 volts. Tranquilo, pessoal. Vejam, eu tinha 3 volts chegando aqui. Usei 2 volts aqui. Sobrou quantos volts para o outro? Só vou fazer logo direto. 1 volts. Pronto. Tranquilo.
Então agora eu tenho todos separados. Tá? Vejo, eu tenho todos separados, e tenho estes dois separados, e tenho estes aqui separados, tá? Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, esse resistor aqui, esse primeiro, de 4 ohms, eu fiquei com 8 volts e 2 amperes, tá? 8 volts e 2 amperes. 2 amperes no início. Aqui eu tenho esse aqui, 1 ampere foi para cá e outro 1 ampere foi para lá. Então deixa eu colocar logo aqui também para ficar padrão. 1 ampere, pronto, 1 ampere. Tá, agora tá igual aos outros, 1 ampere. Muito bem, então vem 1 ampere, o ampere segue direto aqui, então todos os outros vão ter também 1 ampere. Então vou fazer 1 ampere aqui, vou fazer 1 ampere aqui. Pronto, tudo detalhado, bonitinho, todo mundo separado e organizado, porque a organização aqui faz parte, senão vira bagunça. Deixa eu, pronto, para ficar padrão igual aos outros. Pronto, então tem todos os separados, todos eles separados, tá? Então é o seguinte, chegando nesse ponto, identificamos todas as voltagens, todas as amperagens, as resistências, podemos procurar o maior resistor, aliás, o resistor de maior dissipação, tá? Podemos começar por esse primeiro aqui, tá? Eu tenho que o meu resistor de 4 ohms, qual vai ser a potência dissipada, tá? A potência é igual a, eu tenho a minha amperagem vezes, aliás, deixa eu fazer que nem os outros modelos, vai ser o I vezes o U, tá? Então eu tenho o seguinte, que a minha potência dissipada vai ser igual a amperagem. Qual é a amperagem dele? 2 amperes, tá? 2 amperes. Vai ser 2 amperes vezes DDP. Qual é a DDP que circula nele? 8 volts vezes 8 volts. Então eu tenho aqui a minha potência dissipada sendo 2 vezes 8, 16 watts, tá? Da mesma forma podemos fazer para os outros, tá? Vamos fazer aqui para o próximo de 3 ohms, tá? De 3 ohms. Para o de 3 ohms eu vou ter que minha potência, vamos fazer direto para economizar tempo, a minha potência vai ser a amperagem dele, tá? A amperagem dele vai ser 1 ampere. Vou colocar aqui. Já está sendo feito. Vai ser 1 ampere vezes a diferença de potencial, que é 3 volts. Vezes 3 volts. Eu tenho a minha potência dissipada como sendo 1 vezes 3, 3. Então eu tenho aqui, deixa eu ver se está correto isso aqui, 1 vezes 3 volts. Vai ser 3 watts. 3 watts. Deixa eu conferir esse negócio aqui. Vamos prosseguindo, deixa eu diminuir aqui para economizar espaço. Pronto, diminuiu, está menorzinho. Então eu tenho o seguinte, eu fiz o de 3, vamos fazer agora o de 2. Vamos fazer o de 2, tá? Vamos fazer o de 2, 2 ohms, 2 ohms. Eu tenho que a potência vai ser igual a amperagem. Estou fazendo de 2 ohms, né? A amperagem dele é 1 amperes, tá? 1 amperes. 1 amperes vezes, qual é a voltagem? 2 volts. Então 1 vezes 2. 2 volts. 2 volts. Que eu tenho aqui a minha potência igual a 2 vezes 1, 2 watts. 2 watts. Tranquilo. Bom, vamos fazer aqui de 1 watts. Vamos fazer o de 1 watts, tá? Vamos fazer o de 1 ohms, perdão, 1 watts não, 1 ohms. Então a nossa potência dissipada
vai ser a amperagem dele. A amperagem é 1 amperes. Então eu tenho 1 amperes vezes a diferença de potencial 1 volts vezes 1 volts. Eu acho que essa questão, quando foi feita em sala de aula, acho que estava errada. Acho que o Arthur Campelo até me avisou que tinha alguma coisa errada e eu não percebi. Então 1 vezes 1 dá 1 watts. Então o Arthur, grande Arthur, desculpa Arthur, rapaz, desculpa eu não ter. Eu acho que foi o Arthur, não lembro direito. Então a minha potência vai ser 1 watts. 1 watts. Sobrou quem? Tem 4, sobrou o de 6 aqui, não é isso? O de 6. Então o de 6, então vamos fazer o de 6. Então vamos fazer aqui o de 6 ohms, tá? 6 ohms. Então eu tenho aqui a potência dele vai ser igual à amperagem dele. Quantos ampere? 1 ampere. Então 1 ampere vezes a diferença de potencial dele, 6 volts. Então vezes 6 volts. O que eu vou ter, desta forma, eu vou ter a potência igual a 6 vezes 1, 6 watts. 6 watts. Então nós temos com maior potência dissipada aqui o resistor de 4 ohms, que é a nossa resposta final, né? Certo?